Sejam muito bem-vindos ao Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou o Ulisses Serra e esse é o podcast multiplataforma da Rede MS, o maior grupo de comunicação aqui do nosso estado. Falando do nosso estado, a gente vai falar de um assunto muito importante para a economia do nosso estado, principalmente da nossa capital, o centro da cidade. Você tem ido fazer suas compras lá? Tem ouvido falar de algo diferente? O centro tem mudado, a cidade tem mudado. E sobre isso que a gente quer falar hoje, com dois experts no assunto. Qual é o futuro do nosso centro? Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos parceiros que sempre estão aqui com a gente. A BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. E o Pátio, o shopping do centro. Meu muito obrigado. E para começar nosso episódio, eu gosto sempre de perguntar para a Rê, a nossa AI, uma definição do tema de hoje. Rê, fala pra gente, quais são os impactos do desenvolvimento econômico das grandes cidades e do seu centro? Oi, Ulisses. O desenvolvimento econômico traz crescimento, novos negócios e mais oportunidades. Mas nos centros das grandes cidades, isso também pode gerar trânsito, aumento no custo de vida e até descaracterização de espaços históricos. O desafio é crescer sem perder a identidade e a qualidade de vida. Realmente, esses são os desafios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com dois experts que amam Campo Grande, com pontos de vista e experiências diferentes no centro da cidade. E para começar a nossa entrevista de hoje, eu estou com ele, Fei José Rischi. Tudo bom? Tudo bem. Como vai o senhor? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico honrado com esse convite da gente poder discutir os problemas não, discutir a nossa cidade. Perfeito, é justamente por isso que a gente convida o senhor. Eu vou ler um pouquinho o seu currículo para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho melhor. O senhor é arquiteto urbanista, formado pela UFRJ, certo? Atua na área de projetos de urbanismo, especialmente mobilidade urbana, com experiência em várias cidades brasileiras. Em Campo Grande, o senhor já foi diretor da Planurb e autor dos projetos preliminares das avenidas do complexo do Soter, Anhanduizinho, Buriti, Lagoa, Lúdio Coelho e o próprio projeto da 14. Sim, certo? Projeto da 14. Então o senhor conhece a nossa cidade, sabe de planejamento urbano. Eu queria começar justamente para quem não entende o que é planejamento urbano, principalmente de uma grande cidade, o urbanismo. O que vocês pensam quando a gente está planejando uma cidade, né? Toda cidade, ela tem o planejamento organizado ou o planejamento que a própria cidade se faz. Orgânico. Né? Orgânico, uhum. da própria cidade. Nós arquitetos e urbanistas, estudamos a maneira que você planeja uma cidade, em todos os seus aspectos, no aspecto social, econômico, de estrutura, de infraestrutura, enfim. Quando você aborda um aspecto de planejamento urbano, não basta um simples olhar. Eu sempre costumo dizer que você tem que ter um olhar holístico, até em aspectos assim que não são tangíveis, mas com o comportamento da população, como é que você se sente na cidade, como é que é a nossa cultura, como é o nosso modo de ser. Então, tudo isso tem que ser agrupado, levado em consideração, para que você transforme isso num projeto ou numa ação de governo. Faz todo sentido. E Campo Grande, hoje a gente vai falar da nossa capital do estado. É uma cidade planejada desde o seu começo? Olha, graças a Deus, Campo Grande tem um privilégio de sempre teve um planejamento urbano. Desde o começo do século XX, Campo Grande vem sendo planejada. Desde que Schnur, por exemplo, um engenheiro da Estrada de Ferro no Noroeste, que projetou as ruas do centro, esse quadriculado do centro, passando por Nilo Javari Bahrein. Depois teve outros. Nós tivemos, na década de 60, um plano diretor, o primeiro plano diretor de Campo Grande, que foi feito pela Hidroservice, do Henri Maxud, um aquidauanense, dono do Maxud Plaza, ficou conhecido por isso, que fez um planejamento em 1960, onde tinha o mini-anel rodoviário de Campo Grande, que hoje é a Rua Ceará. Ali na Ceará, né? É a Rua Ceará, é a Rua Salgado Filho, enfim, a Tamandaré, todas essas ruas que eram o mini-anel, que localizou, por exemplo, o Indo-Brasil.
Mais tarde, vem em 1977, 78, aquilo que eu considero que é o mais importante plano que Campo Grande já teve, que é o plano elaborado pelo Jaime Lerner, o arquiteto e urbanista famosíssimo na década de 70, lógico, aproveitando a estrutura que já existia, mas deu essa forma de Campo Grande. E depois teve prosseguimento com a criação, por exemplo, do Planurb, dos CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização, hoje chamado Conselho da Cidade. Então, Campo Grande tem esse privilégio de ser uma cidade planejada com ações planejadas. Não, perfeito, mas pelo que o senhor falou, vem tendo esse planejamento. Foram várias etapas de planejamento. Então, é algo que tem que ser contínuo. Não tem como a gente parar de olhar para esse crescimento, porque, como o senhor falou do Mineanel ali na Ceará, eu lembro meus avós falando disso, que Campo Grande era muito menor, ali ainda já era quase fora da cidade, e hoje em dia, para a gente, é muito mais centralizado, né? A cidade cresceu muito. Só que a gente não pode esquecer, a cidade continua crescendo, se espalhando, só que ela começou no centro da nossa cidade, né? Uhum. O centro de Campo Grande que a gente conhece hoje foi onde tudo começou. Você acha que a gente continua tendo esse cuidado com o centro da cidade? A gente passou por uma reforma recente, mas Campo Grande está preparado para continuar crescendo? O seu centro está preparado para continuar crescendo? Aí você abordou um ponto assim, en passant, e hoje eu considero que talvez seja o maior problema de Campo Grande, o tamanho de Campo Grande. Eu escrevi uma vez, Campo Grande precisa parar de ser grande. Campo Grande precisa parar de ser grande. O senhor fala de espalhado. Espalhado. Hoje, Campo Grande é a 8ª cidade do Brasil em tamanho, em área urbana. Campo Grande hoje, a área urbana de Campo Grande é maior que a de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza é a 3ª cidade brasileira em população. Então, Campo Grande está exageradamente grande. O que está acontecendo? Campo Grande está se tornando inviável economicamente. Você não tem mais como cuidar. Enquanto isso, a gente vê a pressão crescente para que a cidade vai expandir mais ainda o seu perímetro urbano e com construções. Isso tudo também afeta o centro da cidade, que vai ser o motivo depois que a gente explique. Então, a primeira coisa, Campo Grande precisa parar de crescer em área. Uhum. Quando você, no plano do Jaime Lerner, tá? Ele era estruturado em cima de dois vetores, o transporte público e o aspecto ambiental. Infelizmente, o aspecto ambiental foi logo perdido. O que ele previa? Ao longo dos fundos dos vales, né, do Segredo, do Prosa, que são os dois principais nossos, eram criados grandes parques urbanos, grandes áreas urbanas para que a água da chuva pudesse se amortecer. É o conceito da tal da cidade esponja, que agora estão falando que é um chinês que inventou isso na China. Não, mas agora com grandes enchentes. Isso, o Jaime Lerner já fez isso. Você tinha pensado nisso? E tinha pensado para Campo Grande. Infelizmente, hoje, a gente vê que os fundos de vale estão ocupados. Eu ainda consegui salvar o do Soter, consegui salvar o do Cerradinho, Foi projeto do senhor. Sim, 50 metros para lá, 50 metros para cá, 80, tentando salvar esses fundos de vale. Mas o Prosa e o Segredo nós perdemos. Uhum. Então essa parte já ficou manca nesse projeto todo. Aí vem o grande porquê o centro esvaziou. O centro esvaziou com a derrocada do sistema de transporte por ônibus de Campo Grande. Então calma, o senhor acredita que o centro deu uma esvaziada por causa do transporte? Não, eu provo. Então, por favor. Quando eu fiz o projeto da 14 de julho, nós fizemos uma audiência na associação comercial. A própria associação comercial, com o levantamento da época, dizia que circulavam no centro 300 mil pessoas por dia. Olha só. 300 mil pessoas por dia. Ora, e aí deixa eu abordar assim, o lateral e vou voltar nessas 300 mil. Existem em Campo Grande algumas
eu não vou dizer mentiras, mas alguns mitos que se erguem e que se transformam em verdade. É impressionante aqui em Campo Grande. Campo Grande é plana, não é plana. Campo Grande é fácil de planejar porque é a cidade em xadrez. Mentira. Você tem gargalos em Campo Grande, por exemplo, esquina da Rui Barbosa com Azarã. É um ponto intransponível, intransponível. Todo mundo que vem tem que passar por ali. Então a cidade não é fácil, não é plana. E um terceiro mito, dos muitos mitos que tem em Campo Grande, é que o centro morreu por falta de estacionamento. Isso é uma coisa muito falada. Até quando se fazem pesquisa, o povo mais reclama é que não tem onde estacionar. Então, vamos fazer a conta. Hoje, no dia de hoje, existe no centro expandido de Campo Grande, isso eu estou considerando Córrego, Mato Grosso, Fernando Correia e a Padre João Cripa. Existe, pela Getran, 2.200 vagas de estacionamento na via. Na via. Tá? Muito bem. Quando eu fui fazer o projeto da 14, foi retirado apenas 40 vagas. Todo mundo acha que foi retirado um monte de... Mas não foi. Foi retirado apenas 40 vagas. E era ocupado por táxi, era bombeiro, era não sei o quê, farmácia. Tinha um monte de... Não tinha vaga. O número de vagas não foi tão grande assim. E mesmo se tivesse essas 40, eu tive a preocupação de ir na Flex Park, na época administrava a Zona Azul. Quantos veículos por dia você tem de rotação no estacionamento pago? Apenas 3 por dia. Bom, mas vamos fazer uma conta que 5 veículos, né, ou nessas hoje 2.000 vagas, são 10.000 veículos. Se esses 10.000 veículos carregarem 5 pessoas, que não carrega, Campo Grandense é cabeça, tronco e carro, né? São 600.000 veículos que tem hoje em Campo Grande, você transportaria 50.000. Falta 250.000. 280 mil para chegar lá no número que frequentava o centro. Então, esses 280 mil iam de ônibus para o centro. E você acha que essa malha de mobilidade urbana, esse ônibus então foi o problema, onde diminuiu o acesso do Campo Grandense? Então, o que houve? Como é? Aí eu vou no ponto. Foi a derrocada do sistema de transporte coletivo de Campo Grande que acabou com o centro de Campo Grande. Como que o Jaime Lerner planejou o sistema de transporte de Campo Grande? Você tinha, na periferia, os terminais. Então, você tinha o terminal Morenão, que naquela época era periferia, né? Você tinha o terminal Júlio de Castilhos, o Coronel Antonino, que também já era a periferia da periferia. Esses terminais as pessoas iriam ao terminal ou a pé, por boas calçadas e por ciclovias, uma rede cicloviária na periferia, e não essa, para mim, besteira de você colocar ciclovia para tudo quanto é lugar em Campo Grande e ninguém usa. Entendi. Né? Se colocar uma ciclovia na Afonso Pena, para mim não tem sentido. Quando está faltando a ciclovia. A ciclovia jamais vai substituir um sistema de transporte coletivo. Bom, muito bem, as pessoas pegariam o ônibus e por corredores exclusivos de ônibus, já em 78 ele planejava isso. Você dirigia um terminal central, que era na rodoviária central de Campo Grande. Dessa rodoviária, você circularia a pé pelo centro. Para você circular a pé pelo centro, você teria que ter boas calçadas, arborização, iluminação pública à noite. Então, você tem que circular com conforto e segurança. Com certeza. E conforto, principalmente. O que ocorreu? Infelizmente, eu me lembro da Rua Dom Aquino, por exemplo, toda arborizada. A minha infância, na Rua Dom Aquino, toda arborizada. Tem fotos. Certo. O que fizeram, infelizmente, os comerciantes? Para aparecer as placas horrorosas, por lá e cortaram as árvores. Cortaram a árvore. Certo. Já veio calor. Aumentou o fluxo de veículos, veio poluição, barulho. Então, o que está acontecendo?
Quando chegou, tirou o terminal central da rodoviária, desarticulou todo o sistema de ônibus de Campo Grande. Então, a Rui Barbosa, que era para passar 4 ônibus, 4 articulados a cada 5 minutos, os troncais, antigo troncal, as pessoas ainda se lembram, mais antigos, que os ônibus eram definidos por cores. Eu pessoalmente, fiquei sentado na esquina da Afonso Pena com a Rui Barbosa, contando quantos ônibus passavam. Passava um ônibus a cada 40 segundos de quase 80 linhas. O sistema de transporte coletivo morreu. O preço da passagem subiu. Então o senhor acredita que realmente foi... Então o que acontece? As pessoas não podem mais ir para o centro. Não tinha dinheiro para ir para o centro. Quem ia de ônibus deixou de ir para o centro. Os comerciantes mais espertos, o mercado, esse famoso mercado, percebeu isso e criou subcentros. Então, hoje você tem os bairros muito bem atendidos. Os bairros muito bem atendidos, você não tem necessidade nenhuma de ir ao centro. Porque as pessoas, não é que não queiram, elas não podem ir. Não tem mais, não tem condição financeira. Você acha que uma saída para a melhora do centro seria pensar justamente nessa mobilidade? A mobilidade. Não só nas vagas, mas principalmente no ônibus, de como chegar. No ônibus, de como você chegar ao centro. Campo Grande contratou um sistema do BRT, Bus Rapid Transit. Sim. Tá? Que futuramente pode ser um VLT. Aí foi criado as estações de transbordo. Para quem não sabe, é aquelas estações, aquele ônibus rápido, que tem sua própria linha. Exatamente. Né, que o carro não pode passar. Foi implantado, isso matou meu comércio. Mas como matou o seu comércio? Se é um sistema que vai levar a gente, que era previsto para levar a gente. Só que fizeram a estação mal feita, não é porque está no centro da rua. É porque você não tem lugar para pôr uma estação na calçada. Como que você vai colocar uma estação na calçada e não deixar a pessoa entrar? E depois vai sobrar um corredor de 2 metros. Quem cuida à noite ali daquele corredor? Vai virar assalto, ponto de... Bom, enfim, tem uma série de coisas técnicas que é possível. Tem um manual de Bus Rapid de Transit que são 870 páginas. Certo. Está tudo dentro do manual. Isso aqui acabou com o meu comércio. Mas como, meu filho? Acabou o comércio porque o sistema de transporte acabou. O sistema de transporte de Campo Grande, a passagem hoje, quando está R$4,70, se não me engano, o preço da passagem é R$7, está barata. Para o tamanho da cidade, está muito barato. Então, o que vai ter que acontecer? Um novo sistema de transporte que vai ter que ser, infelizmente, isso vai acontecer em toda a cidade, subsidiado. Vai ter que subsidiar. E aí nós temos que levar a gente para o centro. Aí vem uma segunda etapa. Como que seria isso, exatamente? Como a gente revitaliza esse centro? Como revitalizar esse centro. Eu escrevi uma série de artigos. São propostas. Eu não participo de administração pública, não estou fora da administração pública, apenas estou fazendo sugestões que isso tem que entrar para debate. Que tipo de pessoas? Por exemplo, você tem uma construção no centro e hoje você não tem, ela está deteriorada. Você imagina quantos apartamentos tem no centro que podem ser muito bem ocupados, mas infelizmente estão velhos, acabados. Eu criaria um fundo. Olha, se você entrar nesse fundo, eu te dou dinheiro subsidiado, com juros subsidiados, para você reformar esse apartamento, colocar ele à venda. Se você não entrar, eu tenho instrumentos como o IPTU progressivo. Eu vou aplicar para o IPTU progressivo. Mas, em compensação, se você alugar, eu vou te dar um belo desconto no IPTU. Então, incentivos do poder público mesmo. Sim, isso eu estou falando aqui de cabeça. Isso tem que ser discutido, tem que ser levado. Mas eu não vejo iniciativa nenhuma. Eu só vejo reclamação. Todo mundo reclamando. Tá, muito bem. Aluguel é caro no centro? Mas você tem você tem instrumentos no Estatuto da Cidade que permite para o gestor público controlar isso. Você está cobrando um aluguel, então teu imóvel, 1% do valor venal, tá certo? Então o teu imóvel vale mais. Vale mais. Então vou cobrar IPTU de você. Eu não quero aqui cobrar IPTU de ninguém, não é isso.
Mas eu quero que esse imóvel seja utilizado. Eu dá incentivo. Eu vou incentivar, por exemplo, que eu faria como o Jaime Lerner, mais uma vez, é o meu norte. Ele fez em Curitiba. Ele transformou a rua, uma rua do centro, em rua 24 horas. Certo. Por quê? Quando você tem um movimento noturno, psicologicamente, e aquilo que eu falei, olha, quando a gente trata de assuntos, a gente tem que pensar também no aspecto psicológico. As pessoas sentem mais segurança. Olha, à noite eu posso ir lá no centro, eu posso frequentar um café, um restaurante, que eu tenho segurança. O que ele fez lá? Ele fez a rua 24 horas. Se aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente incentivar, olha, se você tem um restaurante lá no centro e você funcionar até meia-noite, vamos começar por meia-noite, eu te dou redução de imposto que você vai pagar. Ah, o horário é difícil. Hoje em dia, com a informática, até com inteligência artificial, você sabe até a hora que o consumo ocorreu. Sim. Bom, se você consumir entre 6 e meia-noite, o preço vai ser mais barato. Quantas lojas iriam abrir à noite? Mas o senhor bateu muito em cima disso, então. Esses incentivos são muito do poder público, então, para fazer. Mas é o poder público que não, porque a gente sente a agonia do campograndense, principalmente do empresário ali do centro da cidade, de ver o seu espaço cada vez mais, ainda mais aqueles mais antigos que viram o centro pujante, que já foi cada vez mais vazio, cada vez mais sujo ou perigoso, e tentando, reclamando, como o senhor falou, mas procurando uma saída, mas essa saída tem que ser uma combinação principalmente com o poder público, porque senão não tem como fazer. Não tem como fazer. Você coordenar tudo isso. Coordenar tudo isso. Eu vejo a 14 de julho, me dá tristeza, passando a 14 de julho, o estado de abandono que está, né? Suja, não tem manutenção, foram lá, cortaram as árvores que estavam plantadas, que tinham coisa e não repuseram. Ah, se tinha um problema na árvore, tudo bem, mas replanta. Realmente, o projeto da 14 ficou muito bonito, mas eu vejo que falta essa continuação do cuidado. Exato, né? Não teve cuidado nenhum. Hoje está suja, tem porcalhada. É uma reclamação que a gente recebe muito. Não tem manutenção nenhuma. Então, são ações articuladas, não é uma ação. É isso que eu estou falando. Segurança pública. Olha, vou dar um exemplo, como o centro funcionava. Afonso Pena com a 14 de julho. Tinha uma banca de jornal, a Capricho, a famosa banca de jornal Capricho. Tinha os bares ao lado, tinha uma lanchonete que funcionava 24 horas. Era movimentado ali. Por que acabou? Pela situação das pessoas de rua, em situação de rua. Eu não sou favorável absolutamente, por exemplo, a internação compulsória, eu até divido os viciados, os moradores de rua. São duas coisas. Mas é um problema que nós temos que enfrentar. Que cresceu muito aqui na cidade. E cresceu. Nós temos que enfrentar. Eu não sei como, eu não sou especialista nessa área, mas eu sei que tem que ter um enfrentamento. É uma ação social junto com segurança pública. Tem que ter. Eu acho que você conseguiu resumir muito. Tem que ter essa sincronia do poder público para ouvir realmente a população que está sofrendo ali no centro e tomar uma atitude sincronizada. Seja de segurança, mobilidade, limpeza, incentivos. Você vê que são tantos. É preciso um consenso. A gente sentar todo mundo, a sociedade, a Câmara de Vereadores, o poder público, o planejamento, todo mundo em ação. Olha, como que nós vamos articular essa ação? Não adianta a gente fazer, um faz uma coisa, o outro faz... Não, tem que ser... Em conjunto, né? Eu acho que é justamente por isso que a gente trouxe esse tópico. A gente quer dar ainda mais visibilidade, a gente sabe que ele está sendo muito discutido por vários veículos de comunicação, pelos os empresários que estão sofrendo com isso, e a gente quer, com isso, talvez chamar a atenção ainda mais do poder público para a gente fazer, porque Campo Grande é uma cidade tão bonita, tem tanto potencial, foi planejado, como o senhor mesmo falou, de várias etapas, a gente não pode deixar esse planejamento cair, porque a gente já vê que em outras cidades isso fica muito ruim. Eu acho que é justamente isso que a gente vai conversar com o nosso próximo entrevistado também. Eu queria poder agradecer muito o senhor de trazer toda essa bagagem, essa história. Foi muito interessante, eu não sabia de tudo isso que Campo Grande já fez no passado, e confesso que também, nesses mitos
que são falados por aí, eu também pensei que realmente é a vaga no centro da cidade que falta, a falta de boas linhas de ônibus. O senhor colocou aqui pra gente que isso fez a diferença, então eu acho que abriu a nossa mente para pensar juntos como cidade. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo. E a gente começa o nosso papo de hoje com uma empresária de muito tempo aqui do centro da capital, para trazer um pouquinho da perspectiva dela sobre o assunto, o centro da capital. Leni, tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Leni, a gente quer começar falando com a senhora sobre o centro da cidade e qual é a sua perspectiva. Mas antes, a gente tem uma tradição de ler o currículo do nosso entrevistado. Então, a dona Eleni Fernandes é empresária, escritora, palestrante, proprietária do grupo Inel, é considerada uma das maiores empreendedoras aqui da cidade. Tem uma história de vida que deu uma guinada quando deixou a estabilidade do emprego de um banco para se arriscar no próprio negócio. Além de 3 lojas da Badulac, ela também é dona da ótica e joalheria Inel Classic, da Prata e Companhia e do restaurante Casablanca Adega Bistrô aqui na capital, que é uma delícia, viu, gente? Eu conheço. É isso mesmo, dona Aline? É isso aí. Então a senhora tem muita experiência, optou para deixar a estabilidade do banco para empreender. Isso já é uma história muito interessante. Como que começou isso? Vamos começar por aí. Eu estou no empreendedorismo há 35 anos. 35 a minha anos. primeira loja foi a Prata e Cia, que foi na 14 de julho, esquina com a Dom Aquino. Há 35 anos já no centro da cidade. No centro da cidade. Então, fiquei 23 anos lá nesse endereço, hoje eu estou na 13 de maio. Continua no centro, então. Continuo no centro. E esse é o nosso assunto de hoje. A senhora começou a sua carreira de empreendedora no centro de Campo Grande há 25, a senhora falou? 35 anos de idade. 35. Era um outro centro? Era um outro centro totalmente diferente do de hoje. Diferente no lado também estético, que a gente sabe que teve uma reforma grande agora, mas também diferente de fluxo, diferente de vida mesmo, né? O que a senhora conta daquela época? Como que era diferente? Olha, indo para há 35 anos atrás, tinham muitas pessoas na rua, era totalmente diferente de hoje. As pessoas entravam, tinha muito fluxo nas ruas, as pessoas saíam dos bairros, iam pagar a conta de água, conta de luz, tudo as contas nos bancos, no centro, coisa que hoje não acontece porque os bairros estão totalmente maiores, e hoje os bairros são verdadeiras cidades. Então nós não temos só um centro hoje, tem vários centros em Campo Grande. Então isso daí prejudicou o centro porque o bairro se tornou autossuficiente. Não, a gente consegue notar isso mesmo. Nas regiões periféricas aqui da cidade, né, como ela cresceu e espalhou muito, a gente tem bancos, tem supermercados, tem tudo em cada bairro. E a senhora acha que isso é o maior fator ou teve outros fatores que atrapalharam esse desenvolvimento do centro da cidade? Olha, eu acredito que a habitação no centro, ela prejudicou muito o centro, porque muita gente morava no centro, e hoje poucas pessoas moram no centro. Outra coisa que prejudicou muito o centro também foi o estacionamento. O estacionamento hoje é sofrível. Por exemplo, não tem lugar para estacionar no centro mais. A senhora fala isso depois da reforma que foi feita? Depois da reforma que foi feita. Entendi. Depois da reforma. E mesmo com os estacionamentos que estão ali em volta, a senhora acha que não supre a demanda? Não supre de jeito nenhum. Então tem que ter alguma coisa rotativa para poder a pessoa ela pagar, mas ela ter lugar para estacionar. Porque hoje, mesmo ela querendo pagar, não tem lugar para ela estacionar. Eu entendo. E quando a senhora fala que o fluxo mudou, que a senhora consegue sentir isso, a senhora sente que tem uma organização dos lojistas do centro junto ao órgão público, à cidade? Tem algo sendo feito ou a senhora acha que não? Olha, eu acredito que na parte da prefeitura poderia fazer muito mais, sabe? Então seria, porque o empresário em si, ele não é assim tão unido. Sabe? Então, às vezes, ele fica esperando um pouco pelos órgãos públicos. E os órgãos públicos tinham que realmente focar na parte de legalizar esse estacionamento, que daí o que aconteceu também no centro, que prejudicou muito? Tiraram
todas as placas das lojas, sabe? Então, vamos limpar o centro. Limpou tanto que ninguém vê mais as lojas hoje, sabe? As lojas estão sem placas, estão sem sinalização, então isso aí também prejudicou muito o centro. E essa própria reforma da 14 de julho, que demorou muito, demorou quase 3 anos para reformar. Então, isso aí matou o centro, matou os empresários e matou a vontade da pessoa vir para o centro. Não, eu lembro dessa parte da reforma, que foi, na época, visto com bons olhos, né? Porque o centro era um centro antigo, só que foi um projeto moroso, demorado, e eu já ouvi falar muito de uma falta de planejamento. Não avisavam quando ia fechar uma rua, outra rua. O empresário realmente sofreu com isso. Mas depois de pronto, você acha que trouxe algo novo ou não? Olha, depois de pronto, estava morto. Então, não é, eu falo assim que não é reviva centro, é remorre o centro, né? Porque morreu o centro. E o que aconteceu? Infelizmente, vieram aquelas pessoas de rua, sabe? Então, o centro hoje, ele tá bonito, a estrutura, mas não tá bonito quem passa pelo centro. Então, isso aí também é uma visão da prefeitura que teria que olhar mais para tirar essas pessoas de rua, sabe? Realocá-las. Então, realocá-las para outros lugares, porque isso aí também, as pessoas ficam, às vezes, até com mulheres, ficam com medo que eu tenho loja de semijoias, né, de joias, então as pessoas, mulher fica com medo às vezes de descer do carro porque tem um cara pedindo esmola, agressivo, sabe? Então isso também prejudicou muito o centro, está prejudicando hoje. A falta de segurança no centro. Então teria que ter visto com bons olhos, colocar mais policiamento na rua hoje para poder as mulheres e os homens também terem segurança. Não, faz muito sentido. Eu acho que é uma coisa que falta e todo mundo está sentindo isso na pele. Mas você acha que esse número de pessoas, vamos dizer assim, pessoas de rua, né, essas pessoas que ficam passeando pelo centro sem propósito, aumentou de um tempo para cá, daqueles 35 anos atrás para cá? Você acha que Campo Grande aumentou a violência ali do centro? Eu acredito que aumentou bastante e devido eles estarem focados lá na rodoviária antiga, as pessoas de lá vieram para o centro. Então, foi redividido ali no centro. Então, no centro não tinha tantas pessoas de rua, tinha mais lá na rodoviária velha. Agora não, eles estão no centro, estão dormindo na rua, sabe? Então, tá difícil. Tá complicado, entendi. Complicado. E se a gente fosse falar de um projeto para melhorar a situação do centro, entre vocês empresários, ou a senhora mesmo que tem essa experiência, a senhora acha que tem um futuro? A senhora ainda acredita que o centro pode ser o que já foi um dia? Como, se tiver um olhar, como que a senhora vê isso? A senhora ainda tem esperança? Sua loja continua lá? Então, eu tinha 4 lojas no centro. Ah, a senhora tinha 4. 4 lojas no centro, tinha 2 na Dom Aquino, eu tenho uma hoje eu tenho só 2, hoje tenho no Pátio Central Shopping, a Badulac, e tenho na 13 de Maio a Prata e Cia. Então, uma Badulac da Dom Aquino eu já tirei e a Ótica também eu já tirei, porque por falta de movimento. Então, mas a esperança nossa, a esperança é a última que morre, sabe? Brasileiro, então, lógico, o que nós pensamos? Que tem que fazer com que as pessoas voltem a morar no centro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é resolver a parte de estacionamento. É fazer estacionamento rotativo, cobrando, mas para ter estacionamento, porque essa carência é muito grande. A pessoa vai no centro, anda e fala, olha, eu não consegui ir na tua loja porque não tem estacionamento, sabe? Então, no nosso caso de uma loja da Dom Aquino, nossa, a gente pagava o estacionamento, mas mesmo assim você sabe que não é a mesma coisa. A pessoa passa na frente, tenta estacionar, não consegue, vai embora, sabe? Então, a gente perde muito por falta do estacionamento. E o terceiro passo, a segurança, colocar mais segurança no centro, porque precisa hoje. E a senhora não fala só de noite, durante o dia também já está sendo um problema, Não, durante o dia, eu estou falando durante o dia, porque essas pessoas de rua estão bem agressivas hoje, sabe? Elas querem dinheiro, elas estão com fome, elas estão muito agressivas, então tem que ter uma segurança. Não, tá certo, a senhora tem toda a razão. E já que o poder público, quando acionado, não está sendo tão eficiente, a gente falou no começo da entrevista que talvez uma organização entre esses lojistas poderia ser uma saída. Só que eu entendo, todos já estão um pouco cansados, já está difícil, como a senhora falou, né? Mas a senhora acha que um projeto de todos juntos podia fazer uma força, podia
angariar resultados melhores para o centro da cidade? Eu sempre falo assim que tudo o que soma não diminui. Então, o que acontece? Se as pessoas fossem mais unidas, nós fôssemos mais unidos, nós teríamos mais força até para exigir dos órgãos públicos, sabe? E nós realmente falar o que nós necessitamos para os órgãos públicos, para as pessoas certas, para poder eles também somarem, porque às vezes eu sinto que os órgãos públicos eles querem ideia para executar, porque às vezes faltam ideias também. Então eu acredito que uma ação conjunta de uma associação, da própria associação comercial, da própria CDL, certo, seria interessante, sabe? A gente fazer alguma coisa em prol do centro. Então, a minha esperança é que um dia o centro volte a ser o que era antes. Eu acho que a esperança de todos nós. Eu sou campograndense nato, minha avó mora até hoje no centro da cidade, e não são só os empresários. Eu sinto que as poucas pessoas que ainda moram lá estão reclamando muito e sofrem com essa falta de segurança, com essa sujeira que o centro tá passando, né? Até a praça, que é um marco ali do centro da cidade, a Praça Ari Coelho, ela também ela fica um pouco abandonada de tempo em tempo, e isso afeta, né? Campo Grande é uma cidade tão bonita. Dona Eleni, para falar um pouquinho mais sobre essa economia, se o centro já não é tudo isso, você acha que Campo Grande então vai espalhar ainda mais? A gente vai acabar indo para os bairros, vai ir para os shoppings, igual a senhora falou do Pátio Central? Você acha que é uma saída dessa Campo Grande moderna? Olha, hoje já é uma realidade os bairros viraram cidades. Nós temos assim, uns 4 polos em Campo Grande que são verdadeiras cidades. As pessoas moram lá, passam um ano, às vezes, sem vir no centro, porque não precisa, tem tudo lá nos bairros. Então, os bairros estão se tornando autossuficientes. E o que nós temos que fazer pelo centro? Fazer com que o centro se torne também autossuficiente hoje, sabe? Porque o centro hoje não tem população, não tem pessoas morando ali. Então, não tem por que ficarem ali no centro. Então, nós temos que fazer atrações também, importante, atrações culturais aos sábados, na quinta-feira, sei lá, inventar alguma coisa para fazer com que a pessoa saia do bairro e venha para o centro. Nós temos que ter criatividade para poder fazer o centro reviver. A senhora falou uma coisa muito interessante, né? Atrações culturais, esse movimento. Quando a gente fala do centro, a gente pensa muito na parte econômica, mas o centro é um pedaço da nossa cidade. E eu acredito, como a senhora, que a gente tem que retomar o centro para a população de Campo Grande. Então, além da parte econômica, a parte do comércio, se a gente tiver ações culturais, shows, uma corrida no centro, incentivo para o pessoal voltar a lembrar do centro como um ponto de prazer, de levar sua família, de estar junto, eu acho que isso seria de grande diferença. Muita valia. Por exemplo, a pessoa sair de um bairro, ela pega o ônibus, ela vem até o centro para ela assistir alguma coisa, para ela ver alguma atração. Então, isso é importante, essas atrações turísticas no centro. Então, seria um quê para fazer com que a pessoa volte no centro. Por exemplo, a pessoa tem que ter prazer de sentar naqueles bancos, ficaram lindos aqueles bancos quase um lá. Shopping de céu aberto, né? Exatamente. E eu sempre falei que, para mim, o centro é um shopping a céu aberto. Só que hoje não está acontecendo isso, ele tá adormecido. Então eu falo que o centro não está morto, o centro está adormecido. Então nós temos que fazer com que reviva e realmente faça diferença na nossa vida. Eu concordo muito com a senhora. Eu sou um amante do centro da cidade, eu acho que tem potencial ainda, e me assusta muito ver que Campo Grande cada vez mais está crescendo, né? E se a gente não olhar para isso, vai ficar igual as grandes cidades, onde o centro ele é abandonado, o centro vira um lugar quase indesejável, perigoso, e Campo Grande não merece isso, é uma cidade muito linda. Eu ouvi uma vez me falarem que saídas, igual a senhora falou de saídas culturais, né, opções criativas, trazer o Natal para o centro da cidade, trazer esses eventos maiores para o centro da cidade, talvez num domingo fechar 14 para as famílias andar de bicicleta, porque já não tem o movimento do... Eu acho que reocupar o centro seria uma coisa muito interessante. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer em conjunto. Quem sabe assim a gente acorda o poder público para olhar de volta para a gente, você não acha?
Transformar o centro em um ponto turístico. Ponto turístico. Este seria de grande valia, por exemplo, é o que você está falando, aos domingos, então fazer com que a pessoa sinta prazer em vir ao centro e ter orgulho do nosso centro, porque a nossa cidade é maravilhosa, eu amo linda, Campo Grande, eu falo assim que quando eu faço uma viagem, a melhor parte da minha viagem é quando eu estou chegando de volta na minha cidade, porque é aqui que eu ganho meu pão de cada dia, é aqui que eu tenho minha família, então a gente valoriza, eu valorizo muito Campo Grande, sabe? E tenho, assim, sou apaixonada. Se eu puder defender aonde eu estou defendendo Campo Grande, sabe? Mas que nós temos que ter olhos para o centro, nós temos que ter. Eu adorei a sua fala. Eu também sou apaixonado por Campo Grande. Eu vejo com muitos bons olhos e a gente tem muito potencial. A gente tem uma mania aqui em Campo Grande de tudo que é bom parece que é o de fora. Quando a gente quer crescer, a gente vai para outra cidade. E não é verdade. Campo Grande tem muito espaço, tem muito potencial. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar dessa maneira. A gente tem que defender os nossos espaços. E lutar por isso com o poder público também. Demandar, falar com o seu vereador, falar com a prefeita, falar com esses órgãos e demandar algo que é nosso. E a gente precisa desse cuidado. E talvez nos unirmos para levar projetos interessantes. Quem sabe uma hora eles vão ser ouvidos, né? Verdade. E eu, como empresária, o que eu sempre eu prego em todas as minhas palestras, tudo, você de Campo Grande fazer com que você compre daqui, não precisa ser comprado de outro lugar. Então, por exemplo, nós temos coisas maravilhosas aqui, temos tudo em Campo Grande, então não precisa de comprar de outra cidade ou comprar pela internet, compra dos empresários, porque aí o dinheiro fica aqui mesmo, gera impostos, então e com isso faz com que a nossa cidade fica melhor, fica mais rica e melhor para se viver. Esse é o meu recado, que realmente faz toda a diferença você fazer com que o empresário tenha sucesso. É isso, gente. A dona Leni tem toda a razão. Você que está aqui nos ouvindo de Campo Grande ou do estado inteiro, a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que cuidar e olhar, porque a gente tem um dever cívico mesmo, porque isso aqui é a nossa casa, tudo faz sentido. Eu posso morar no bairro, eu sou de outra cidade, isso não cabe para mim? Cabe sim, porque isso faz a diferença. É um papo importante. Se a violência começa no centro, ela vai espalhar pela cidade, então a gente tem que olhar com bons olhos e cuidar. Então eu acho que é isso. Dona Leni, eu adorei a nossa conversa, eu achei muito interessante o seu olhar, porque por mais que eu entenda uma certa frustração, a senhora tem um amor muito grande pela essa cidade. Nossa, muito, muito grande, e eu quero o que eu penso, daqui 10 anos, como que está Campo Grande? Vai estar maravilhosa a cidade, vai estar povoada, então vai ter pessoas morando lá no centro, vai ter movimento na rua, como tinha antigamente. Então, esse é o meu pensamento e é o que eu desejo para Campo Grande, porque eu amo a minha cidade e eu quero, tem 35 anos de 14 de julho ali, com Dom Aquino, eu quero ficar mais 80. Esse é o meu pensamento. Que Deus show, é isso mesmo, Leni. Eu também vejo isso para Campo Grande, eu vejo que a gente tem esse potencial e são pessoas como a senhora que fazem essa diferença. Eu quero agradecer muito esse espaço, na verdade esse tempo da senhora aqui com a gente, falando disso. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa, conta pra gente sobre as suas lojas, como a gente pode te achar nas redes sociais? Então, eu tenho a Prata e Cia, eu abri ela em 1991, na 14 de julho, esquina com a Dom Aquino, em cima da antiga Foto Colortec. Então, hoje ela está na 3 de maio, em sede própria, que fica entre a Barão do Rio Branco e Afonso Pena, ali no centro comercial, no primeiro andar. Chama Prata e Cia Atacado, a rede social dela. E tenho também a Badulac Acessórios, que hoje está no Pátio Central Shopping, são badulac.joias, a rede social também. A minha rede social é Leni_Fernandes. E tem também a Inel Classic, que é ótica e joalheria, tá? Inel Classic, que é a rede social também. E tem o Casa Blanca, Adega e Bistrô, que é a Casa Blanca Adega e Bistrô, que fica na Euclides da Cunha, número 89, e é um restaurante maravilhoso, que vale a pena vocês verem. E a Inel Classic, a ótica e joalheria, fica do lado do restaurante, que fica na rua Euclides da Cunha, número 89 também. Perfeito, gente, realmente. É isso aí. Todos os empreendimentos da Dona Leni são muito bons. Eu sou suspeito que eu adoro o restaurante dela, é muito gostoso, vale a pena você fazer essa visita. Dona Leni, muito obrigado. Eu espero que todos os empresários do centro da cidade pensem como a senhora e não entreguem os pontos. Eu acho que se a gente lutar junto, a gente consegue revirar esse jogo, porque Campo Grande merece isso.
Eu fico muito contente, muito obrigado mesmo. E eu vou convidar a senhora para falar mais aqui no nosso podcast. Tá ótimo. E o que eu quero falar é o seguinte: nós estamos para servir a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio de Rede 360. Para mim, um episódio muito importante que ama essa cidade. Como os nossos entrevistados, que mesmo com pontos de vista diferentes, estão procurando a solução. E é isso que a gente tem que fazer juntos, como campograndense e sul-mato-grossense. Quero deixar claro que convidamos a Prefeitura de Campo Grande para dar o seu parecer, mas não obtivemos resposta. Mas é isso, Rede 360 procurando a informação para você. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre o assunto, eu vou pedir para a Rê, a nossa inteligência artificial, fazer aquele resumão de sempre. Vamos lá? Rê, resume o episódio de hoje, por favor. Claro, Ulisses! O e-book desse episódio já está pronto e disponível para nossos ouvintes pelo link do Instagram. Então é isso, gente. Nosso e-book está lá no Diário Digital ou nas nossas plataformas. Segue lá no Instagram, no TikTok. Não perca, estão em todos os canais. E se você acha que esse conteúdo é interessante para alguém que você conhece, manda nosso e-book para frente. Rede 360, são assuntos que conectam o MS. Eu espero você no nosso próximo episódio. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.